Podem as experiências de quase morte serem apenas alucinações? Uma EQM é um estado alterado de consciência. É quando a pessoa se vê viva após ser declarada clinicamente morta. Nesse vídeo, vamos falar sobre o que acontece durante uma EQM, as semelhanças entre os relatos e o que a ciência diz sobre esse assunto. Quando o coração para de bater e bombear o sangue, o cérebro morre. Após apenas 10 minutos, sem o cérebro receber o oxigênio, ele morre. É nesse período que a pessoa pode ter uma EQM, porém, é uma experiência transcendental, algo que vai além do que a ciência pode realmente explicar. Muitas pessoas que relataram suas EQMs relataram algo em comum, porém, cada EQM é única. Entre as semelhanças entre uma EQM e outra estão sensação de se ver fora do corpo. Sim, as pessoas veem o seu próprio corpo como se estivessem olhando de fora e também veem tudo o que está acontecendo ao seu redor enquanto o seu cérebro está sem atividade. Então, como explicar isso? Muitos, mas não todos, afirmam ter passado por um túnel, o qual não conseguem atravessar ou que os levam a outra dimensão. Algumas pessoas também relatam ter visto uma forte luz que circundava tudo à sua volta, às vezes branca, às vezes amarela, muito forte, mas não queimava a sua visão, ou ainda seres feitos apenas de luz. Se sentem em paz e serenidade e não temem a morte, não querem voltar. Relatam que a sensação é tão boa e tão forte que o que ficou para trás já não tem mais muita importância. E ainda relatam encontros com pessoas falecidas, sejam elas conhecidas ou não, ou até mesmo com anjos ou seres de luz. E algumas relatam até mesmo terem se encontrado com Jesus. Cerca de 15% dos pacientes que sofreram um ataque cardíaco relataram uma EQM, um número muito significativo para ser ignorado, mas a ciência tem uma certa dificuldade em acreditar que possa haver vida após a morte. Explicam que essas experiências têm origem na neuroquímica do próprio cérebro e que não são nada mais que estímulos dos neurotransmissores, como endorfinas ou outros hormônios, que oferecem alívio da dor e do estresse. De acordo com os estudos, o cérebro se torna muito mais ativo na hora da morte. Assim, a consciência se eleva e a pessoa pode ter alucinações. O baixo nível de oxigênio, causado pela falta de batimentos cardíacos, também contribuem para essas sensações. As pessoas que vivenciaram uma EQM, seja a explicação científica ou espiritual, retornam de uma forma diferente, totalmente desprendidas do mundo material, compreendendo que a vida vai muito além de status. Não sentem mais medo de morrer e passam a viver a vida em todo o seu potencial, aproveitando da melhor forma o seu tempo aqui. Portanto, qualquer que seja a explicação para esses fatos, eles existem e podem nos ensinar muitas coisas. Mas as experiências de quase morte ficam ainda mais difíceis de serem explicadas quando as pessoas que vivem isso relatam pessoas, coisas ou acontecimentos fora do local onde elas estão, ou seja, em outro cômodo, em outro local, em outro lugar de onde elas estão. Como elas poderiam saber isso? Outras pessoas ainda retornam à vida após um tempo totalmente impossível. Já houve relatos de pessoas que ficaram mortas por 30 minutos, 1 hora, 2 horas e até mais.
ou seja, todos os seus órgãos estavam paralisados. Já existem médicos ou cientistas que mudaram completamente o seu modo de encarar essas EQMs após eles mesmos terem presenciado ou vivenciado uma EQM. Interessante notar que pessoas ateias, céticas, religiosas, cientistas, evangélicas, espíritas, ou seja, quaisquer que seja o seu credo ou a sua religião, eles têm passado por EQMs e não se pode negar que as características das EQMs indicam mais persuasivamente sobre acontecimentos transcendentais do que apenas atividades cerebrais, já que ele está sem atividade elétrica, sem nenhuma atividade. Além disso, não há explicação para pessoas cegas de nascença que nunca enxergaram, durante as EQMs, conseguirem enxergar tudo e descrever tudo, ou até mesmo voltarem totalmente curadas de uma doença terminal. Algumas também relatam a aquisição de dons psíquicos ou espirituais e a confirmação dos médicos e enfermeiros sobre os acontecimentos, que ocorreram enquanto a pessoa estava ali em coma ou declarada como morta. Assim, a ciência segue tentando explicar o inexplicável, enquanto quem teve uma EQM tem certeza absoluta de que existem outros mundos, outros lugares que são acessados após a morte. Lugares e acontecimentos que não acontecem por aqui, que não existem por aqui. Aproximadamente 10% das pessoas que relataram ter atravessado o túnel ou essa luz relatam que existe um ambiente totalmente paradisíaco, de paz, plenitude, com um limite, o qual, se for ultrapassado, não será mais possível voltar. Outros vivenciaram uma retrospectiva de suas vidas, enquanto outros que estiveram com seres de luz ou seres que se pareciam com humanos, muitas vezes não sendo possível ver o rosto, pois o rosto era de luz, e que esses seres se comunicavam telepaticamente, apenas através de pensamentos, ou que tudo o que elas desejavam saber vinha instantaneamente, sem que elas precisassem perguntar. Apenas pensavam e as respostas vinham até elas. Sobre essas perguntas, elas relatam terem absorvido um largo conhecimento a respeito do universo, o porquê estamos aqui e que tudo que existe é uma coisa só. Não sabem dizer se há tempo como aqui. Algumas relatam ter ficado apenas minutos do outro lado. Outras relatam ter ficado até mesmo meses, enquanto aqui se passou apenas alguns minutos. Pessoas que passaram por EQMs descrevem esses momentos como os melhores momentos já vividos. Agora eu vou falar para vocês algumas experiências de quase morte que ficaram muito conhecidas e até mesmo pessoas famosas que tiveram experiências de quase morte. Então, será que morrer é tão assustador quanto parece? A atriz Elizabeth Taylor ficou sem respirar por 5 minutos em uma cirurgia que fez em 1962. E quando ela esteve no programa da Oprah, em 1992, ela confirmou que não tinha mais medo de morrer. Ela contou que sentiu sua alma se afastando do seu corpo, que viu os médicos reanimá-la e que então observou um túnel e que encontrou o seu terceiro marido, que morreu em um acidente de avião em 1958. Ela conta uma entrevista à CNN que ficou muito feliz de ter revisto Mike, mas que ele disse a ela que ela não poderia ficar. Quando ela retornou para o seu corpo e acordou,
Os médicos já tinham a declarado morta. A atriz norte-americana Sharon Stone também relatou a sua EQM. Ela sofreu uma hemorragia cerebral em 2001 e relatou que viu uma coisa feita toda de uma luz branca enquanto ela estava no tubo de ressonância magnética. Ela disse ter visto muitas pessoas conhecidas e começou a ser recebida por muitos amigos e pessoas queridas que já haviam morrido. A partir daí, ela diz que começou uma verdadeira viagem que a levou para muitos lugares aqui e também além. Mas ela disse que foi tudo muito rápido e de repente ela já estava de volta novamente ao seu corpo. Carl Jung foi um psiquiatra suíço de renome mundial. Em 1944, ele sofreu uma parada cardíaca após ter ferido o pé e teve uma EQM enquanto estava no hospital, a qual depois descreveu em seu livro Memórias, Sonhos e Reflexões. Ele relata ter visto a Terra de uma perspectiva de quem está muito longe, de quem está no espaço, de ter visto os continentes e também de ter visto o Himalaia coberto de neve. Jung disse que depois chegou a um templo onde algo estranho tinha acontecido. Ele diz: tive a sensação de que tudo estava desmoronando. Tudo que eu queria, desejava ou pensava, toda a fantasmagoria da existência terrena desmoronou ou foi despojada de mim. Um processo extremamente doloroso. Essa experiência me deu uma sensação de extrema pobreza, mas ao mesmo tempo de grande plenitude. Não havia nada que eu quisesse ou desejasse, acrescentou. Mais tarde, ele viu um médico que costumava tratar-lhe flutuar em sua forma primordial, para lhe entregar a mensagem de que ele deveria voltar à Terra, o que o incomodou. Ele disse que ficou extremamente desapontado, porque tudo parecia ter sido em vão, e ele disse que ficou muito magoado porque ele não poderia mais voltar ao templo e se juntar às pessoas cuja companhia ele pertencia. Jung depois percebeu que o médico poderia ter morrido em seu lugar, já que ele se apresentou em sua forma primordial, ou seja, em espírito, e seus medos se tornaram realidade. Seu médico morreu no dia em que lhe foi permitido sentar em sua cama pela primeira vez. Uma das experiências mais famosas, mais conhecidas também, é a do ator Alton Burpo. Com apenas 4 anos de idade, ele teve de passar por uma cirurgia após sofrer uma crise de apendicite aguda. Durante a cirurgia, a criança relata ter deixado seu corpo e conhecido o paraíso, onde teve contato com parentes falecidos e com um bebê que a mãe havia abortado, devido a uma gravidez não bem sucedida. A experiência acabou sendo relatada no livro O Céu é de Verdade, escrito por seus pais e adaptado para o cinema, que também virou filme. Como você viu, o tema EQM ainda é muito controverso e cheio de dúvidas. Enquanto para alguns essas experiências provam a existência de vida após a morte, para outros elas são apenas frutos do nosso cérebro, nos enfrentando a passar por um momento de muito estresse. E você, o que acha? Você conhece alguém que já teve uma EQM? Você já teve uma EQM? Comente aí, nos conte nos comentários. Se você desejar, podemos contar a sua história também aqui no canal. Eu gosto muito dessas histórias. Existem pessoas que também contam relatos de terem saído do próprio corpo durante projeções astrais, né? Eu também já passei por 2 experiências de projeção e em outro vídeo eu pretendo contar para vocês. Aliás, muita coisa estranha já aconteceu na minha vida e eu vou contar esses relatos aqui no canal para vocês. Então não se esqueçam de ativar o sininho, se inscrever para não perder os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima.